Você já se pegou duvidando de si mesmo ou de si mesma? Sabe aquela crença de que você não é merecedor ou merecedora de todos esses elogios, de tudo que dizem a seu respeito, de todas as suas conquistas? Pois é, talvez você esteja vivenciando uma crença, né, que é um erro cognitivo relacionada à síndrome do impostor ou da impostora. Exatamente. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. A síndrome do impostor não é considerada como uma psicopatologia, né? Não se caracteriza como uma doença, bem como alguns transtornos que a gente conhece, né? Como transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, enfim, várias outras psicopatologias. Inclusive, eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando sobre síndrome de Afrodite e Dom Juan, falando sobre o complexo de Cinderela. Esses são termos, né, mais populares, né, mais coloquiais que a gente criou para facilitar uma identificação de sintomas, exatamente. Então, as características que eu vou trazer nesse vídeo para vocês são sintomas que podem compor outras patologias. Então, por exemplo, uma série desses sintomas relacionados à síndrome do impostor, eles podem caracterizar algum transtorno de ansiedade ou qualquer outra depressão, enfim, dependendo de cada personalidade, de cada pessoa, mas não se caracteriza como uma doença. Não, a gente não usa como diagnóstico dentro da psiquiatria ou da psicopatologia, certo? Então é bom deixar isso muito claro, que é só um critério aí para você se identificar ou não e assim poder abordar de repente um profissional e fazer o devido tratamento, né? Mas é lúdico do que um diagnóstico de alguma coisa, né? Então é mais para você se identificar e a gente vai tratar basicamente da síndrome como um conjunto de sintomas. Imagine que você acabou de se formar na faculdade e aí você deixou aquela posição de aluno, né? Que, enfim, só seguia regras passadas por aquele professor que você admirava tanto, que tinha tanto conhecimento, e passou a ter a sua própria autonomia na vida profissional. E você vai ter que tomar as rédeas da sua vida de forma mais independente. Ou vamos pensar num outro cenário. Você decidiu sair da casa dos seus pais porque você estava ansiando por liberdade, porque de repente, não sei, você já estava se sentindo um pouco deslocado ali na casa dos seus pais e queria uma independência, e de repente você se viu numa situação em que não tinha mais a quem recorrer, é você por você mesmo. O que essas duas situações têm em comum? Uma insegurança, uma certa insegurança. E é essa certa insegurança que é o ponto principal dessa síndrome do impostor, mas que se refere às competências da pessoa, exatamente. Então vamos pensar o seguinte, no exemplo que eu dei, primeiro exemplo relacionado à sua carreira profissional, depois que você sai dessa faculdade, você vai colocar em xeque, sem ter a quem recorrer, teoricamente, as suas habilidades, as suas competências, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, você vai ver, será que eu sou tão bom mesmo? E aí quando a gente tem insegurança mais, né, insegurança associada a essa dúvida, será que eu sou bom mesmo? Será que eu sei mesmo? A gente pode se considerar ou ter um sentimento de, nossa, eu acho que eu não sou, você se sente uma fraude,
né? Mas é só uma sensação. Porque, nossa, eu aprendi, tenho tudo isso daqui no meu currículo, mas na prática eu não me sinto tão bom assim. Só que assim, vamos analisar, né? Aí eu sempre convido para analisar os fatos, analisar os elogios, analisar o resultado do seu trabalho. Então, tudo isso são indícios de que você está fazendo um bom trabalho. É interessante que na nossa profissão aqui de psicólogo, a gente não tem um feedback, não tem uma devolutiva, né, de fato dos pacientes. O único, né, feedback que a gente pode ter é quando um paciente resolve elogiar, falar, nossa, funcionou o que você sugeriu na sessão anterior, tá funcionando, enfim, ou quando você recebe um retorno até do supervisor, né, num processo de supervisão clínica. Mas é uma profissão mais solitária, né, que você pode duvidar, né, é uma sensação que não é uma sensação patológica, mas pode te atrapalhar, de você não acreditar, será que está funcionando o que eu estou fazendo? Será que realmente eu sou competente? Então, por trás da síndrome do impostor, tem essa insegurança. Tem também, pode ter, crenças de não merecimento. Então, é como se você não conseguisse, e a gente, de fato, percebe pessoas que não conseguem ser elogiadas, receber um elogio. Então, elas não se acreditam, inconscientemente mesmo falando, não se acreditam merecedoras daquele elogio ou merecedoras do crédito do crédito de que elas são boas mesmo naquilo que elas fazem. Então, se a gente for pensar na síndrome do impostor, tem muita relação com as competências e habilidades da pessoa. E aí ela pode desenvolver essa síndrome, vamos chamar assim, né, esses sintomas, principalmente em ambiente de trabalho, principalmente na questão profissional, sendo ela uma pessoa que trabalha numa empresa ou uma pessoa que é autônoma, empresária, um líder. Então, é interessante a gente avaliar que pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, a gente pode ter essas sensações. O mais importante é a gente adquirir ferramentas para sair dessa situação de insegurança o mais rápido possível. Porque se a gente fica nessa situação de insegurança, será que, aquilo pode realmente gerar ansiedades, gerar alguns transtornos justamente, e até travar a gente, justamente por conta dessa falta de crença em si próprio, né? De autoconfiança nas próprias capacidades. De vez em quando a gente vai se deparar com essa situação, que é muito natural do ser humano, né? Ninguém é perfeito, a gente está sempre aprendendo, e sempre que a gente se depara com coisas novas, né? Com situações novas, com aprendizados novos, a gente vai duvidar um pouquinho. Será que eu estou no caminho certo? O que isso não pode fazer é travar a gente, né? No sentido de gerar um medo. Então, as pessoas podem desenvolver diversos sintomas em níveis diferentes, em gradações diferentes, de acordo com a própria personalidade. Mas a síndrome do impostor, por assim dizer, a gente vai desenvolver à medida em que a gente se depara com as nossas inseguranças, em que a gente é colocado em xeque, no sentido de como que eu sei se eu estou no caminho certo, né? No sentido de não ter quem dê esse feedback e no sentido das inseguranças. E a melhor maneira da gente lidar com essas inseguranças que às vezes batem é a gente trabalhar com fatos. Então, assim, quais são os fatos? Quais são os resultados desse meu trabalho? Quais são os resultados desse desenvolvimento desse projeto, de algo que eu fiz? Né? Tem como eu medir ou mensurar esses resultados? Se não tem, né, é importante eu buscar um conhecimento a mais, eu tirar dúvidas, eu buscar, de repente, até mentores ou pessoas a quem recorrer para me auxiliar em qualquer dúvida que eu venha a ter. E aí, claro, eu trabalhar com o meu processo de autoestima dentro da psicoterapia ajuda muito nisso, né? Quanto mais evidências eu buscar
né, para comprovar para mim mesma que aquilo que eu fiz é o correto, que aquilo que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer naquele momento dentro do meu cenário profissional e até mesmo dentro das minhas competências assim no dia a dia, né, como pessoa, como ser humano. Mas via de regra isso se dá principalmente em ambiente profissional, quando você está em xeque em relação às suas habilidades e competências. E aí uma coisa que eu acho que é bem interessante, né, o processo de autoestima a gente desenvolve, a gente trabalha, é um trabalho contínuo, na verdade, né, baixa e alta autoestima é algo muito relativo, vai depender muito do histórico de vida da pessoa e do quanto a pessoa se desenvolve e desenvolve a autoconfiança e se fortalece como pessoa e olha para si mesma e se acredita merecedora. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a autoestima. Mas o ponto não é esse, né? O ponto principal, assim, que eu enxergo como profissional, diante das experiências que eu já tive, comigo também, porque eu acredito muito que um verdadeiro profissional da área da saúde mental, ele também se trabalhou e se trabalha constantemente, então ele se desenvolve, ele busca ferramentas para se melhorar como pessoa acima de tudo. Então, dentro das experiências que eu tive, tanto pessoais, né, quanto profissional, eu enxergo muito que quanto mais eu afirmo e reafirmo para mim as minhas capacidades, ou seja, eu tenho uma listinha básica, literalmente é uma lista mesmo, de todos os meus pontos fortes, né? Eu sei que eu sou muito bom em determinada coisa e eu tenho pessoas, eu tenho vários cenários que me comprovam que eu sou boa naquilo, porque eu fui atrás, porque eu desenvolvi trabalhos, projetos que me mostraram que eu sou boa naquela característica. Vamos supor que eu sou uma pessoa que se comunica muito bem. Então eu tenho várias comprovações, além de elogios, além de ferramentas, além de conhecimento, que me mostram que eu sou muito boa naquilo. E isso também me torna mais forte, me torna mais confiante que eu mereço aquilo que eu conquistei, né? Além dos elogios. Então, a gente saber receber elogios também é um passo para essa mudança em relação à síndrome do impostor, né? A gente não é impostor, a gente não é uma fraude, a não ser que a pessoa faça de propósito. Então, daí tem uma diferença aí. Síndrome do impostor está mais ligado justamente à sensação de que será que é isso mesmo? Sabe aquela sensação do tipo, eu tô fazendo, mas será que eu mereço? Será que... Sabe aquela insegurança? E é diferente da fraude, da pessoa que é impostora mesmo, né? Por assim dizer, que mente, que sabe, tipo golpista, né? Não é o caso dessas pessoas. Essas pessoas, a síndrome é a sensação de que eu sou uma fraude, mas na verdade eu não sou. Eu não tô fazendo nada para fraudular nada, né? Para enganar ninguém, mas eu me sinto assim. Então, essa sensação vai se dissipando à medida em que eu vou reafirmando para mim mesma, até com comandos mentais, muita terapia, enfim, algumas práticas, algumas atividades, alguns exercícios e ferramentas, de que eu mereço aquilo, de que eu fui atrás, de que eu tô numa construção, que eu não tenho que já me formar e já ser o melhor, de que eu não tenho que começar a trabalhar e já conquistar um nível alto. Não, eu vou dando um passo de cada vez, eu vou descobrindo ferramentas para ser cada vez melhor, eu vou dando o meu melhor, eu vou me profissionalizando, eu vou testando, eu vou errando, eu vou acertando, né? Até que eu vou, né, buscar cada vez mais uma autoconfiança naquilo que eu faço. Enfim, e aí para cada situação, né, cada caso é um caso, mas o mais importante é a pessoa buscar evidências para ela mesma de que ela está no caminho certo, né? E que o conhecimento que ela tem é a maior ferramenta que ela pode adquirir, com a troca também com outras pessoas e a troca com outras pessoas.
Então ela não precisa necessariamente abandonar os mentores do passado da faculdade ou os mentores do passado da família, por exemplo. Ela pode continuar com esses mentores e dando um passo de cada vez e fazendo pequenos passos. Por exemplo, eu concluí a faculdade, deixa eu contar com algum mentor aqui que pode me ajudar a dar um passo. Dei um passo, vou tentar alguma coisa sozinha, consulto aqui esse mentor, depois eu dou mais 2 passos sozinha. Isso vai me ajudando no meu processo de aquisição de confiança. E aí, conforme as minhas tentativas, os meus enfrentamentos de medos possíveis, eu também vou adquirindo experiências positivas que também me geraram elogios, por exemplo, algumas conquistas, e isso vai servir de ferramenta para que eu aumente a minha autoconfiança. E também a minha crença de que, eu mereço, porque olha só os passos que eu dei, o caminho que eu percorri. Então, eu não sou impostora. Tudo que eu tenho hoje é mérito meu. Então, é você acreditar que tudo que você tem hoje é mérito seu. Você pode ter tido aportes. E com certeza, tem muita gente que teve muitos aportes no passado. Tem gente que nasceu com algumas facilidades, mas nem por isso ela é uma impostora. Ela não precisa se sentir como não merecedora. Se ela conquistou aquilo, mesmo com os aportes, mesmo com a ajuda, o que ela fez com tudo que ela recebeu é mérito dela, Então, é importante a gente ir trabalhando com cada questão da nossa vida como mérito, porque nada chega até a gente por acaso, por mais que tenha sido um presente. Se foi um presente de alguém, esse alguém que nos presenteou enxergou em nós algum potencial para nos dar aquele presente. Então é interessante a gente olhar para tudo isso com esse olhar diferenciado, Porque a sensação de não merecimento faz a gente se vitimizar. E a vitimização faz a gente dar passos para trás, faz a gente retroceder. E aí, por consequência, a gente não avança, a gente não cresce, a gente não evolui. Então, quanto mais a gente acredita no nosso potencial, pensando justamente que todo mundo pode alcançar o que quiser, desde que se comprometa, desde que se dedique, desde que tenha disciplina para alcançar tudo que deseja. Se a gente pensa por esse lado, fica mais fácil a gente acreditar nesse merecimento nosso, o merecimento próprio. E se eu tenho alguma dificuldade para seguir adiante, para ter uma disciplina e por aí vai, eu preciso ir atrás de ferramentas para me ajudar a melhorar minha disciplina, por exemplo. Então, tudo pode ser aprimorado desde que a gente tenha uma vontade e uma dedicação para isso, certo? Então, você sim é merecedor ou merecedora de tudo que você tem hoje. Você precisa confiar mais em você e buscar evidências para comprovar para você mesmo que, não, eu mereço isso realmente. Faz assim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possível e aproveita para se inscrever no meu canal. Lembrando que eu sou psicóloga, eu faço atendimentos clínicos online e presencial na abordagem da terapia cognitiva comportamental e eu também faço palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você gostou, deixa seu like, não esquece. Até o próximo vídeo.